em uma era de ficção, onde as ficções e fantasias da vida se tornam realidades mentirosas, precisamos entender que ainda existe como viver a verdade. Em uma era de internet, aonde se posta o que de fato não tem, mostra aquilo que não é, faz o que não deve e vive da forma que não deveria viver, viver uma realidade se torna cada vez mais difícil. Vem comigo, Hugo. Se torna difícil. Por quê? Porque estar e ser são coisas extremamente diferentes. Tem muita gente que está, mas não é. E tem muita gente que é e não está. Tem pessoas que estão pregando, mas não são pregador. Tem pessoas que estão na igreja, mas não é igreja. E tem pessoas que é igreja, mas não está nela. É pregador, mas não prega. É cantor, mas de fato não canta. Tem pessoas que não é nada daquilo que aparece nas redes sociais. E ora, eu não sei vocês, mas nessa igreja, eu acredito que 99% de pessoas têm algum tipo de envolvimento em redes sociais. Por exemplo, você tem um Facebook, quem não tem Facebook tem Instagram, quem não tem Instagram tem o WhatsApp, quem não tem o WhatsApp tem o Twitter, quem não tem o Twitter tem o Snap. Passar disso é procedência maligna, meu, tá? Até aí tá bom. E quem não tem um dos dois ou um dos três, tem tudo. Quem aqui tem qualquer tipo de envolvimento com rede social? Qualquer dela, Face, qualquer coisa, Instagram, WhatsApp, tem alguém aqui? Quem não tem nada disso? Quem não tem Instagram, não tem Face, não tem nada? Ó, difícil. Por quê? De alguma forma estamos envolvidos. E sabe o que eu aprendi, pastor Edilson? Que isso é comprovado por uma faculdade em Boston. Eles comprovaram que depois que inventaram uma rede social, a questão de um sentimento que não é bom, chamado inveja, está sendo aguçado. Por quê? Porque as pessoas postam aquilo que não são, e isso torna quem é e não está com inveja. Por exemplo, pior coisa que tem é você ser vamos dar um exemplo, um grande pregador, trazendo para o nosso meio evangélico, um grande pregador, você é, e aí você vê uma pessoa com menos capacidade que você, você vê pessoas mais erradas que você, vivendo fases no ministério melhores que o seu, e isso causa de uma certa forma, uma certa inveja. Por exemplo, você tem uma empresa, você é um profissional, e bom, sabe que é bom, que independente da área que você tenha, e você trabalha bem, mas às vezes não foi na feira Hair Beauty, para você que mexe com cabelo, com beleza, na Hair Beauty, em São Paulo, e aí você vê uma pessoa que não é metade do que você é lá, e tirando foto, aquilo nasce no seu coração e fala, por quê? Eu sou e não estou, e ela não é e está. Por quê? Porque Deus olha para a gente com um olhar um pouco diferente do que a gente olha para as pessoas. Porque a gente só olha as pessoas que estão, mas Deus não. Deus olha de uma forma diferente, Ele olha quem é. E nessa questão em trocadilhos de quem é, está, e quem está e não é, nós podemos ver a história de um homem. Esse homem, ele nasce com um problema. Qual é o problema que ele nasce? Ele já nasce debaixo de guerra. Quem é? Jacó. Jacó no original quer dizer aquele que nasce agarrado pelo calcanhar. Suplantador.
não é enganador, isso é mentira, é aquele que nasce no calcanhar, é suplantador. Jacó, Mike Soares, ele tem um problema, que ele nasce agarrado. Seu irmão, a sua mãe estava gestando filho, porque quem gera é o homem gera, a mulher gesta, a sua mãe estava gestando o filho, amém? Seu pai Isaac casou com, quem sabe me dizer? Isaac casou com? Fala comigo, minha filha, com? Rebeca. E aí eu ouvi uma frase esses dias aí, que tem gente que quer o Isaac como Rebeca, mas está vivendo igual Jezabel por aí, irmão, aleluia, está vivendo igual a Dalila por aí. Então se você quer ser honrado como Rebeca, como Isaac honrou Rebeca, tem uma vida de Rebeca, e ele gera, Rebeca tem seus 2 filhos, Esaú e Jacó, e aí eles nascem, olha aqui para mim, eles nascem, só que Esaú nasce primeiro, e aí depois Jacó nasce, e eles nascem com uma anomalia. Qual é a anomalia? Jacó nasce com a mão agarrada no calcanhar do seu irmão, e o texto bíblico vai dizer que dentro do ventre de sua mãe já existia guerra entre os 2 meninos, eles competiam, e aí vai começar uma grande história de uma competição entre os irmãos, para querer saber quem era o primogênito, para querer saber quem era o primeiro. Por quê? Porque naquela época o filho primogênito, ele tinha uma bênção, ele era herdeiro da herança. Quem me ouve, diga glória. Ele era herdeiro da herança, ele poderia mandar, se o pai morresse, era ele que assumia tudo, todas as riquezas, as ordens, e isso valia muito, a palavra dele valia mais do que uma outra palavra. E o que me chama a atenção é que Jacó vai fazendo de tudo para conseguir a primogenitura, e aí, de fato, um dia, quando Esaú chega cansado do campo, porque Esaú era da caça, e Jacó era aquele que trabalhava nas hortaliças de seu pai, trabalhava com mato, com terra, e Esaú era da caça. Quando Esaú chega cansado, com fome, não tem comida, e só quem tem, sabe quem era? Era Jacó. Aí Jacó fala assim, tu quer esse prato de guisado? Eu tenho um guisado aqui assado, você quer? Quero. Vamos fazer o seguinte, me dá o guisado, me dá a primogenitura, que eu te dou o meu guisado. E aí Esaú, ou Wesley Luiz, ele aceita, e ele fala assim, eu quero, vamos trocar. Por quê? Porque naquele momento, Esaú não tirava nenhum proveito da primogenitura, porque o pai dele estava vivo. Até então eles foram crescendo iguais, a primogenitura não tinha valor algum naquele momento, e já que aparentemente não tinha valor, ele troca por um prato de comida. E aí a minha mente abre, e eu aprendo algumas coisas. Por exemplo, para você dar valor àquilo que Deus te deu, e de repente não tem valor agora, para você começar a valorizar aquilo que Deus te deu, e aparentemente não vale nada. Por quê? Porque Deus, grava isso para botar no Face, Deus não dá nada para ninguém sem valor, e aquilo que aparentemente agora não vale nada, daqui a algum tempo vai valer muita coisa, aleluia. Deus está dizendo, dê valor a essa pessoa que Deus colocou do teu lado, dê valor ao teu amigo, dê valor à sua namorada, dê valor ao seu BFF, Best Friend Forever, porque agora pode não valer nada, mas daqui a algum tempo pode valer muita coisa. E a questão está naquilo que nós escolhemos. Ele escolhe querer a primogenitura, e quando ele escolhe a primogenitura, sabe o que acontece? Ele troca, pega, ele meio que enrola o irmão dele, e quando ele enrola o irmão dele, consegue a primogenitura, ele tá bom, já que vendeu, tá tranquilo. E quando ele vai sair, só que precisava de uma coisa, precisava da bênção, porque a primogenitura sem a bênção não é nada. Pastor, não entendi. Tem muita gente que Deus escolheu desde o nascimento, mas ele está sem a bênção, e aí não acontece nada. E o que eu quero que você entenda é que Deus já te deu tudo. Eu sempre falo isso, você tem tudo que você precisa dentro de você para dar certo, para fazer sucesso e para ser próspero. Sabe o que falta? Só a bênção de Deus. Aí agora, Jacó, ele precisa da bênção para sair quando ele fica grande, e ele chega até Isaac. Isaac, pastor Edilson, a Bíblia vai dizer que a idade já está avançada, e Isaac vai ter alguns problemas.
Primeiro, Isaac está cego. Isaac simboliza a igreja do meu século. Sabe qual é? Aleluia. Que é uma igreja cega. A visão que Isaac tem é a visão que ele tinha anteriormente, não é a visão de agora. Então ele lembra de Jacó e de Esaú, sabe como? Por aquilo que a mente dele gravava, não por aquilo que ele era. Porque quando Jacó chega lá e fala assim: pai, dai-me a sua bênção para que eu saia abençoado, o pai dele fala assim: ué, mas a bênção da primogenitura é de Esaú, não é de Jacó. E aí Jacó vai falar assim: mas eu sou Esaú. O texto bíblico vai dizer que ele mata um animal. Por quê? A Bíblia diz assim, ó: Jacó não tinha pelo, mas Esaú tinha um corpo peludo. Aí, olha o que ele faz, Francis, ele pega um animal, mata o animal, pega o pelo do animal e cola no corpo dele. Aí quando ele chega para falar com o pai dele, ele fala assim: ó, eu não estou vendo direito, deixa eu tocar em você. Por quê? Eu não estou entendendo. O corpo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quem você é? Aí ele fala assim: Senhor, eu sou Esaú. Ele tem certeza? Tenho. Já que tu está dizendo que é Esaú, eu te abençoo. Só que ele recebe uma bênção debaixo de uma mentira. E tem gente que acha que bênção debaixo de mentira funciona, mas não funciona. Bênção debaixo de mentira não dá certo. A minha mente por algum tempo entrou em confusão e eu não pregava sobre esse texto, porque aquilo que é indefinido, me conflita. Aquilo que é indefinido para mim, aquilo me choca. E tudo aquilo que me conflita, o que não é definido para mim, chama muito a minha atenção. Então eu li esse texto, eu reli e não entendia. Eu falava: Deus, como que o Senhor pode abençoar? Primeiro, um cara que é 7-1, enganou o seu irmão, trocou a primogenitura, que era algo muito valioso, por algo que não vale nada. E tem gente fazendo isso, trocando os valores que Deus te deu por aquilo que não vale nada. Já vou começar a falar. Tem gente trocando uma vida inteira, de repente por 1 hora, por 2 dias, por 1 dia, de repente trocando a pessoa que Deus colocou na sua vida para te honrar. Sabe por quê? Por uma palavra, por uma frase, de repente por uma crise de ciúme. E Deus hoje te trouxe aqui para você entender, aleluia, que você precisa dar valor àquilo que Deus te deu. A gente trocando a mulher da vida por uma noite de experiência. A gente trocando o esposo que Deus te deu, sabe para quê? Para viver debaixo de mentira. E Deus hoje te trouxe aqui para você entender: aproveita enquanto está na sua mão. Aproveita enquanto não chegou alguém com uma proposta melhor. E outra coisa, aleluia, Jacó deu o jeito dele para conseguir a primogenitura, e a primogenitura não voltou para Esaú, não. Perdeu, e perdeu mesmo. O que Deus quer que você entenda é o seguinte: que tem coisas na sua vida que Deus vai restituir, mas nem todas. Quem está entendendo isso daqui? O que o diabo tira de você, Deus restitui, mas o que você perde, o problema é seu. Vai achar, vai correr atrás. E sabe o que eu aprendo? Que tem muita gente que perde a oportunidade de ser feliz. Quem está ouvindo Deus aqui hoje? Perde a oportunidade de ser feliz por coisa boba. Olha, Esaú perdeu a primogenitura. Aí eu falei: Deus, eu não vou pregar isso. Sabe por causa de quê? Porque o irmão está falando, o irmão enganou o outro, falou que era... Aí eu aprendi algo. Sabe o que eu aprendi? Que quando os gêmeos nascem, olha isso daqui, são feitos para serem gêmeos idênticos. Isso não é isso. Tem que estar na mesma... Não dá a entender, a Bíblia não dá a entender que eles eram idênticos, porque tinha diferença. Sim ou não? Sim ou não? Então eram placentas diferentes. Aí eu aprendi uma coisa estudando. Olha só, que quando tem gêmeos em placentas diferentes, o primeiro que nasce é o segundo a ser gerado. O primeiro que nasce, que o mundo fala, nasceu primeiro é o mais velho, para a terra, mas para Deus, o mais velho é o segundo, porque ele foi gerado primeiro. Pastor, não me entendi. Para todo mundo é assim, está sendo enrolado, Esaú. Jacó está te enrolando, mas o desejo que ardia no coração de Jacó de querer a primogenitura, não era porque ele era 7-1, é porque no fundo,
aquilo era dele. Pastor, não estou entendendo, olha aqui para mim. Você sente vontade de conquistar coisas que você não sabe nem de onde vem. Sabe por quê? Porque Deus gerou antes que você nascesse isso na sua história. Aleluia. E eu vim hoje dizer para quem tem glória e para quem tem aleluia, que tudo que Deus gerou para você, você vai tomar posse. Jacó, você é o mais novo, todo mundo achava, mas Deus sabia que ele era o mais velho. Você não está entendendo? Esaú Esaú está mais velho, mas quem é o mais velho é Jacó. Anota isso para botar no Face, porque o mundo, ele aplaude quem está, mas Deus honra quem é. Você é o quê? Você está ou você é? Quem pode dar um glória a Deus aí? Você está ou você é? Por quê? Porque Esaú está, mas não é. Jacó não está, mas é. Mas chega uma hora, aleluia, que Jacó deixa de estar para ser, e para melhorar, chega uma hora que Jacó está porque é, e eu vim profetizar para você, para quem tem glória e para quem tem aleluia, que chegou o momento que você vai estar, não é porque alguém quer, é porque você é, e quem te escolheu foi Deus. Olha para alguém e diga: eu vou estar porque eu sou, e fale: foi Deus que escolheu. Aleluia. Jacó conseguiu a primogenitura, só tem um problema. Ele consegue as coisas certas da forma errada. Só assim te entendeu. Tem gente que tem tudo para dar certo, Deus está falando, é esse caminho, mas faz direito. Jacó está fazendo a coisa certa da forma errada, ele mente para o seu pai. Ei, eu não sei o que Deus ia fazer, porque Deus não é Deus de confusão. Mas se ele fala: pai, eu sou Jacó, e Esaú não deu valor à primogenitura e me deu, trocou comigo, para mim, como ele de fato era, o pai abençoava. Mas ele sai debaixo de mentira, passa 17 anos, aí ele chega num lugar onde ele tem que reencontrar o seu filho, o seu irmão, e quando ele vai reencontrar o seu irmão, ele está com medo. Por quê? Porque todo mentiroso tem medo da verdade. E eu vim aqui hoje dizer para quem tem glória e para quem tem aleluia, aleluia, que aleluia, se você estiver vivendo em mentira, aproveita hoje para se arrepender. Aproveita hoje para falar com Deus. Por quê? Porque uma hora ou outra a mentira vai aparecer, não adianta. Ele vive 17 anos debaixo de uma mentira, mas chega um dia que Deus bota todo mundo de cara. Você não entendeu? Aproveita hoje para consertar isso, senão Deus vai te colocar de cara com quem você está enganando, com quem você está mentindo. Aí ele chega, quem pode dar um glória a Deus, irmão? Ele chega, Roline Nunes, e vai estar de cara com o irmão. Aí ele faz o seguinte, ele lê Provérbios, só pode, né? Porque a Bíblia fala que o presente amolece o coração de quem vai receber. Aí ele começa a mandar presente. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Aí ele manda o presente. Quando o presente vai mandando, até que ele vai encontrar com o irmão dele. Quando ele está encontrando com o irmão dele, com medo, porque já falei isso de novo, quem mente tem medo, olha o que ele faz. Ele bota todo mundo para ir e fica por último. Porque geralmente quem tem medo não tem coragem de encarar a situação. Vou melhorar para você dar glória a Deus. Quem tem medo não tem coragem de encarar a situação, que é a verdade. Aí, olha só, Vinícius. Ele bota todo mundo para ir. Aí ele vem atrás. Passando no Val de Jaboque. Tem gente que fala que é vale. Não é vale, é val. Val, no original, quer dizer estreito. Jaboque era o rio, então o rio está aqui, o rio é fundo, largo, mas tem um lugar mais estreito que ele é raso, val, isso é val. Aí no lugar estreito e raso, ele vai passar, e quando ele está passando no estreito, porque todo mentiroso, Deus arruma um jeito de botar ele no estreito, para que ele comece a falar a verdade. Tem gente que está aqui no estreito porque entendeu, né? Que está mentindo muito, Aí ele pega aqui, bota no estreito, aí ele está andando, Wesley.
quando todo mundo passa, quem aparece? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor, Nilcilene, toda vez na Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, porque Jesus, para quem não sabe, eu tenho muito novo convertido aqui, Jesus ele aparece na Bíblia de Mateus para lá, como carne, amém ou não amém? Mas mesmo antes, ele já apareceu algumas vezes, o quarto da fornalha parecia ser ele, toda vez, ô Francisco, a Bíblia diz assim, ó, e o anjo do... Quem era? Ele aparece, e quando Jesus aparece, entra na história... a mentira não fica. Entendeu não? Está vivendo em mentira porque está faltando quem? Quem está entendendo? Está vivendo no engano porque está faltando? Está vivendo dando calote nos outros porque está faltando? Está vivendo dando volta nos outros, está faltando? Aí Jesus chega na história, e o bom é esse, sabe qual é o bom? Que quando a gente não vai atrás de Jesus... chega uma hora que ele vem atrás da gente. E Jesus veio. E lá no val, ele deixou todo mundo passar. Passa, vai. Presente, as mulheres dele, que naquela época podia ter um monte de mulher, vai passando. Aí quando chegou, Jacó, o anjo, para. E aí? Não, você não. E aí ele começa a entrar numa guerra com o anjo. O anjo não guerreia com ele. Amém ou não amém? Porque um anjo matou 120 mil pessoas. Não foi o anjo que guerreou por ele. Ó, foi ele que guerreou com o anjo. O anjo está parado. É que nem uma criança quiser brigar comigo. Vai brigar, eu só vou ficar fazendo assim, tá? Samuel, eu brinco com Samuel, não sei, todo pai faz isso. Bota o filho para dar tapa na mão. Aí teu filho fica dando tapa e tu fica assim, ó. Vendo televisão, tu vai desviando, não é? Por quê? Porque o reflexo dele é muito lento que o nosso. Samuel tenta me bater, eu vou fazendo assim, ó, brincando. Era tipo assim um anjo brincando com Jacó. Jacó guerreando com o anjo. E o anjo quieto. Para, Jacó. Não, deixa eu ir embora, Jacó. Porque uma coisa também o anjo do Senhor não resiste. O coração aquebrantado. Jacó era mentiroso. Mas Jacó se aquebrantava diante de Deus. Prova que ele fez um voto ao Senhor. E ele disse assim, ó, se tu me deres tudo que eu pedires, eu te darei dízimo de tudo. E ele honra. Jacó tinha uma coisa de bom, ele tinha palavra, embora tenha sido um mentiroso. O que ele falava, ele honrava. E Deus gosta dessas coisas, pessoas autênticas. Embora ele tenha um desvio de caráter no que tange a mentira. Aí Jacó está lá, mentiroso, mas ele está agradando a Deus. E Deus está lá. O anjo está lá. E aí está raiando o dia, aproximadamente 5 horas da tarde. O anjo fala assim, deixa eu ir embora. E ele fala, tu só vai daqui quando tu me abençoares. Sabe por quê? Porque ele entendia que a bênção que ele tinha era uma bênção debaixo de mentira. Aí o anjo, tu quer bênção? Quero. Aí o anjo volta lá atrás. Quem está me ouvindo dá um glória. O anjo volta na história, 17 anos. Fala assim, quer acertar? Quer bênção? Então tá. Qual é o teu nome? Foi o que eu li. Foi exatamente a mesma pergunta que o seu pai vai fazer lá atrás. Qual é o teu nome? E há 17 anos ele falou, eu sou Esaú. Mas diante do Senhor, ele não pode mentir. E quando ele está diante do Senhor, diaconisa Cláudia, o anjo fala assim, qual é o teu nome? Ele pensa. E ele fala, eu sou Jacó. Quando ele fala a verdade, o anjo fala, tu eras Jacó. Porque a partir de hoje, não serás mais Jacó. A partir de hoje tu serás Israel. Não. A partir de hoje serás Israel. Jacó era suplantador, enganador, suplantador, aquele que nasceu agarrado pelo calcanhar. Israel quer dizer, olha só, quer dizer Israel, aquele que reina com Deus. Não, só o Mário entendeu. Vou repetir para você dar uma glória a Deus. Quem vive na verdade, começa a reinar na terra. Vou melhorar. Se tiver na verdade, está reinando no Senhor. Sabe por que Jacó não conseguia? Sabe por que Jacó não conseguiu enganar Jesus? Porque João capítulo 8, versículo 32 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele vem sendo guiado pela mentira, sendo norteado pela mentira, até que no Val de Jaboque ele conhece a verdade. E quando ele conhece a verdade, que é Jesus, a verdade liberta ele. O que eu quero que você entenda é que hoje é uma noite que nós podemos conhecer mais e mais
traz Jesus para quê? Para sermos libertos por Ele. A verdade é que Jacó mentiu, conheceu Jesus, parou de mentir. Aleluia, aleluia. Deus está dizendo que hoje é uma noite que Ele quer que você pare de fazer aquilo que desagrade a vontade dEle. Pastor, não tem força. Não tem, se não quiser conhecer Ele. Porque se conhecer Ele, Ele te liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus, Ele liberta. E naquele momento Jacó diz assim, Jacob disse, sou Jacob. E ele, não, serás Israel. Israel. Porque agora tu lutaste com o anjo e prevaleceste. Olha a primeira vitória de Jacó. Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. Só tem uma questão aqui que eu quero analisar. Já são que horas aí? Quem pode me falar? 7h52. Esse horário está passando muito rápido, gente. Sabe o que eu aprendo? Aline Nunes, que teve um problema. O anjo trocou o nome dele. Ele agora recebeu a verdadeira bênção porque reconheceu quem ele era. Primeira coisa para você ser abençoado aqui: reconheça quem você é. Quem você é? Pastor, eu não vou falar para o Senhor porque eu tenho vergonha, mas eu vou falar para Deus aqui. Eu sou um caloteiro. Pastor, eu sou um 71. Pastor, de verdade, eu minto tanto para minha namorada, pastor. Pastor, de verdade, eu vou falar, pastor, eu vou falar, eu sou um pornográfico, pastor. Pastor, eu vou falar, para mim não precisa falar não. Mas hoje Deus quer que você fale para Ele quem você é. Você acha que o anjo sabia quem era Jacó, sim ou não? Por que ele pergunta? Porque quando você confessa com a sua boca, as coisas começam a mudar. Sua boca tem poder. Quer mudança? Comece a falar. Eu vou mudar. Eu sou uma bênção. Eu sou isso. E aí, quando ele fala, Senhor, eu sou Jacó. Jacó, eu tinha uma bênção para você, quer ver? Você está vivendo 17 anos com a bênção dos outros. Para falar a verdade, não bênção nenhuma. Porque a bênção de Esaú. Eu não dei a sua bênção. Mas já que você é Jacó, você reconhece a sua identidade. Deus quer que você seja isso. Deixe de parecer e seja de fato quem você é. Feio, torto, desse jeito, mas você é assim. Cheio de problemas como eu. Não sei quem é perfeito aqui. Ninguém. Então, cheio de problemas como todo mundo aqui. Mas você é assim. E é esse assim, essa pessoa que Deus quer. E agora, Jacó, você que é o 7? Você que é o caloteiro? Vem cá, Jacó. Vem cá. Vou mudar seu nome. Só tem um negócio. Você mentiu, você brincou com coisa séria. Tô conjecturando. Você mentiu diante de uma bênção, Jacó. Jacó, enquanto você estava lá no mundo, estava tranquilo. Quer enrolar teu irmão? O problema é teu e dele. Mas quando você pede a minha bênção debaixo de mentira, por isso que eu falo que é difícil, é preocupante, a pessoa está na casa de Deus fazendo besteira aí fora. Sabe por quê? Porque está diante da minha glória, da minha bênção, Jacó. E já que tu quer, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer você reinar. Quem já ouviu falar em Israel aqui? Num país chamado Israel. É o nome desse Jacó que mudou. É o nome dele. Por isso que é o país, a nação. Jacó, vai durar a eternidade. Serás Israel. Só tem um problema. Eu vou tocar na tua coxa. Tu vai sair daqui mancando. Mas tu sai com o nome mudado. Tu sai abençoado. Eu acredito que por causa daquela luta, o anjo toca em Jacó para deixar ele uma marca. E toda vez que Jacó caminhava, mancando, ele caminhava e ele lembrava que ele não podia mais mentir, porque a mentira trouxe isso para ele. A mentira trouxe uma marca para ele. E a minha pergunta para você é: vai esperar Deus marcar alguma coisa na sua vida? Não. Vai esperar Deus tirar mais o que da sua vida? Não, Deus já tirou algumas coisas de você para você entender que você não tem mais que viver em mentira. E aí Deus está tocando em Jacó. Deus toca em Jacó e Jacó sai de lá, mancando. Mas sai restaurado. Jacó sai vivo. Jacó sai como
poderoso. E ele encontra com Esaú e não dá mais problema, porque agora Jacó é abençoado por Deus. Pastor, não me entendi, olha aqui para os meus olhos azuis. Você vai sair desse lugar abençoado. Só tem um negócio. Para algumas pessoas, Deus vai deixar uma marca que vai durar a eternidade toda. Mas não se preocupe. Pode até te impedir na tua caminhada, mas você vai chegar lá porque Deus te conduz. O mesmo Jesus que diz eu sou a verdade, Ele vai dizer, olha, eu sou o caminho. E se você estiver no caminho dele, você para de andar pelos atalhos. E sabe qual é o nosso problema? Que a gente quer andar por atalhos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu quero contar uma história para eu terminar, que eu vi alguns anos atrás. Numa cidade do interior de Minas Gerais, testemunho verídico. Tinha um caminho que levava entre uma cidade e outra. E nesse caminho, passava um monte de carro. E tinha um lugar que era um atalho, que só os moradores de locais sabiam aquele atalho. O caminho era muito próximo, muito mais rápido de chegar quando se pegava o atalho. E aí agora, uma pessoa que não era moradora do local, está andando. E ele sabe pelo mapa que ele tem, que ele tinha que passar pelo caminho distante para atingir as duas cidades. E ele está passando. E quando ele chega em um local onde tinha um atalho, que era ou pegava um atalho ou ia pelo caminho certo, ele pergunta para uma pessoa que estava próxima e fala assim, olha, como é que eu faço para eu ir para aquela cidade, tal cidade? E a pessoa vai dizer para ele assim, ó, tem esse caminho aqui, que é o caminho que todo mundo, que é o caminho que fala no mapa, você tem aí. Mas tem um atalho, que é só quem mora aqui que conhece. E se você pegar esse atalho por aqui, você chega lá muito mais rápido. Aquele homem olha, começa a pegar um atalho. E no meio do atalho, ele sente vontade de voltar. Porque ele diz o seguinte, o atalho não está no mapa, aí se eu me perder. A cidade é uma muito distante da outra. E ele volta. E quando ele volta, ele encontra de novo aquela pessoa que deu o conselho para ele. E a pessoa fala, rapaz, pode ir, eu estou te falando. Ele falou, senhor, me desculpe, é que eu não conheço o lugar. Eu prefiro ir por aqui, que é o caminho que diz o mapa, do que pegar um atalho. E ele falou assim, você é muito bobo. Eu estou aqui, eu vou ter que ir para lá, você podia me seguir, mas eu vou pelo atalho. Ele falou, você pode ir pelo atalho, mas eu ainda prefiro pegar o caminho que o mapa está mandando eu ir. E aí ele vai, pega o caminho do mapa e chega lá. Quando chega na cidade, no outro dia, de manhã, ele encontra aquele homem. E aquele homem estava com o rosto machucado que deu o conselho. E falou para ele, ei, o que houve com você? Brigou? Ele falou, não, você deu muita sorte de não pegar o atalho. Por quê? Naquele atalho tinha homens que assaltavam e eles colocaram um toco de árvore no meio do atalho, e como ninguém passava ali, só passava quem conhecia, não passava a polícia, não passava ninguém, eles fizeram o quê? Me assaltaram, me bateram e eu estou aqui todo arrebentado. Você deu sorte que você voltou. E ele falou, não dei sorte, foi porque eu não gosto de andar em atalho, eu só ando pelos locais aonde o mapa me leva. E eu quero que você entenda com essa história que o mapa que nós temos é a palavra do Senhor, isso é uma bússola, e todo mundo nessa caminhada vai dizer, pega o atalho que é mais rápido, é mais fácil, mas o Espírito Santo de Deus diz para você, não pegue nenhum atalho, permaneça no caminho, vai demorar mais, mas é seguro, vai demorar mais, mas você chega lá. E se perder, é só olhar para o mapa, porque você vai chegar no seu lugar um dia. Eu quero fazer uma oração para você que está e ainda não é. Eu quero orar por você. De repente você está vivendo como um Jacó. Tem que ser muito macho e muita